aqui com 3... o José Roberto Rezende, vice-presidente do CDL Porto Alegre, também empresário. Agradeço por estarem nos acompanhando. Já de pronto, quero passar a palavra para o Paulo Cruz, que se apresente aí, Paulo Cruz, e faça alguma colocação aí sobre o nosso tema, que é como sair desta crise. Então, está contigo a palavra, depois, em seguida, daí o Rezende pode falar alguma coisa também e se apresentar, tá bem, Rezende? Bom, boa tarde a todos. Ok, perfeito. Boa tarde a todos. Prazer estar na tua companhia, Alcione, no Rezende também. Muito obrigado por vocês estarem aí conosco. Acredito que a gente possa conversar e colaborar para algumas coisas com todos que estão nos ouvindo. Eu sou presidente do Cindy Lojas, já no segundo mandato. Sou proprietário da rede de lojas Patchwork, cujas lojas nós temos lojas em shopping há 27 anos. Comecei minha vida como representante comercial, depois tive uma pequena indústria, passando depois para o comércio. Isso me fez criar alguma bagagem, alguma experiência de crises, como de 1986, na troca do plano cruzado, em 90, na troca do plano para o cruzeiro, e depois, em 94, a volta para a criação do real. Isso fez com que a gente eu tivesse na minha empresa muitos problemas que me fizeram uma bagagem, criaram anticorpos, como esse coronavírus nós vamos precisar criar, para que a gente pudesse administrar o nosso negócio em várias crises. Eu vejo que nós estamos passando uma situação muito ruim, muito desagradável para todos, mas acredito que o pior ainda não veio, o pior virá. E por isso nós, do Cindy Lojas, resolvemos fazer essa live para conversar com todos vocês que estão aí nos assistindo, dizendo que o pior virá. Depende do ramo de negócio, né? Especificamente no meu caso, que trabalho com confecções, esse é um ramo muito difícil e que a venda caiu, parou, né? Estamos fechados, nós não tivemos mais faturamento, tivemos despesa, temos despesa, voltaremos com talvez 30%, 40%, 50% da nossa venda, o que não é o caso de outros setores, mas, de uma maneira geral, todos os setores serão prejudicados. E uma das coisas que eu gostaria de dizer de maneira enfática é que ninguém foi culpado por essa situação. Essa situação está sendo culpa de um vírus, de uma pandemia, e que fez que isso acontecesse conosco. Portanto, se as pessoas adotarem os critérios como se o negócio não parou, no momento da reabertura, ou continuarem tocando o seu negócio como antes, terão dificuldades? Terão, mas essas dificuldades serão de todos. Então, a forma de administrar, a forma das atitudes que terão durante esse período são muito importantes. Nós temos que conversar com todos os nossos fornecedores, nós temos que conversar com os locadores, conversar principalmente com a nossa equipe. É um momento que as pessoas vão se mostrar, o bom negócio vai se mostrar para o seu cliente como ele é realmente, se ele age com correção, se ele age com honestidade, com os seus colaboradores da mesma forma seus colaboradores e também seus fornecedores. Toda a cadeia que faz parte de uma empresa, ela será atingida e vai mostrar com atitudes e da forma como ela agir, como é que vai sair. Mas é muito importante, eu queria frisar isso, Rezende e Alcione, que tem pessoas, talvez, que nunca passaram por uma dificuldade financeira na vida e que irão passar, principalmente os mais jovens, os empresários que começaram há pouco tempo. Isso não é para uma questão de desespero. Quando se começa no colégio, começa a se aprender, começa a se ver como é que faz. Hoje, nesse período que nós estamos parados, alguns continuam trabalhando, continuam achando atitudes. Mas uma live como essa, que tem pessoas que trabalham
há muitos anos no mercado, pode lhes trazer alguma luz. Por exemplo, vejam lives, escutem pessoas que já passaram por diversas situações, escutem, aprendam, ouçam as empresas do seu ramo, vejam os outros tipos de comércio, o que faziam antes, o que faziam no exterior, criem ideias, criem uma bagagem, reforcem horários para que vocês aprendam, porque vocês criem situações, imaginem uma abertura diferente, imaginem que o seu negócio faliu, que o seu negócio não é mais o que era, né? Mas você vai ter que se adaptar. Quem se adaptar, sobreviverá. Quem não se adaptar, não sobreviverá. Não é, Rezende? Rezende, então, por favor, Verdade, se apresente aí, fala um pouquinho sobre a tua história. Tem uma história muito bonita para falar para a gente aí. Conta um pouquinho e depois pode fazer suas considerações iniciais, por gentileza. Oi, Arcione. Por falar em história bonita, eu sei que a sua é linda e maravilhosa. Já ouvi uma vez e me emocionei muito. Obrigado, Rezende. Bom, gente, eu sou José Roberto Rezende, vice-presidente da CDL Porto Alegre, empresário, atualmente investidor em startups. Eu tenho uma boa passagem pelo varejo. Junto com o Zé Galó, eu fui o fundador da Moda Casa, Eletroshop e Só Eletro. Eu já administrei 3 concordatas na minha vida. Felizmente, as 3, a gente conseguiu dar a volta por cima e transformar o limão numa limonada. E estou aqui para compartilhar um pouco de experiência, trocar ideias, e espero que quem estiver nos assistindo saia no final com pelo menos umas 2 ou 3 ou 4 ou 5 ações que possam implementar em suas empresas e em suas vidas. Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. A humanidade nunca passou por uma situação igual a essa. A realidade que nós estamos vivendo agora supera a ficção científica. Nunca a ficção científica, não conheço nenhum filme, nenhum livro que retrata a situação que nós estamos vivendo agora de uma pandemia de alcance global nas proporções que nós estamos vivendo. Ou seja, quem imaginaria Nova York na situação que está hoje, com milhares e milhares de mortes, com o sistema hospitalar totalmente vencido ou ultrapassado pela crueza da doença. Então, esse é um momento histórico. Nós vamos poder contar para nossos filhos, para os nossos netos, esse momento que a gente está vivendo. E o desafio para o varejo é um desafio ensandecidamente grandioso, muito, muito difícil. Mas eu tenho certeza que a grande maioria do varejo conseguirá dar a volta por cima. Alguns sairão muito mais fortes no final da crise e outros sairão com mais dificuldades. Mas é um momento de, primeiro, muita calma, nada de decisão precipitada, as decisões têm que ser rápidas, mas muito bem pensadas, muito bem embasadas em dados, em realidade. E se eu puder dar uma sugestão primeira para enfrentar essa crise, a primeira chama atitude positiva. É um momento, por maior que seja o desafio, que a nossa atitude seja positiva, de otimismo. Administrar o caos com pessimismo é horrível. Então, é melhor administrar o caos com otimismo e passar confiança. Nós precisamos passar confiança para todos os nossos stakeholders, ou seja, para a nossa equipe, para as pessoas que estão ao nosso lado, para a comunidade onde a gente vive, para os nossos clientes. A atitude positiva é o primeiro passo. Atitude negativa, nem adianta dar os próximos, que não vai dar certo. Eu acho que é isso por enquanto, presidente. É isso, Arcione. Muito bem. Eu não me apresentei no início, mas vou me apresentar agora. Eu sou Arcione Piva, sou vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, na gestão do Paulo Cruz, já na segunda gestão também, né, Paulo? Eu sou diretor administrativo financeiro do Grupo Elevato. Hoje a gente está com 11 lojas, 10 lojas de material de construção, uma loja de imóveis, mais uma empresa de serviços que presta serviço com mão de obra. E esse é o nosso mercado. Graças a Deus, a gente não passou por tanta dificuldade como a maioria das empresas estão passando. A gente ficou com as lojas abertas na maior parte do tempo.
embora o público que está vindo para as lojas são muito pequeno, né, Paulo e Rezende, nós não, o fluxo de pessoas nas ruas diminuiu muito em função dessa pandemia, mas a gente tem a sorte ainda de estar, vamos dizer assim, conseguindo fazer alguma coisa para nos ajudar no custo do dia a dia. Mas eu queria ouvir de vocês ainda, Paulo e Rezende, como é que vai ser esse consumidor pós essa crise? Como é que ele vai se comportar? O que nós, como empresários, o que os empresários que estão nos assistindo podem esperar desse consumidor? O que eles vão querer? O que eles vão exigir de nós como lojistas, como varejistas, né? Então, não sei se o Paulo quer falar alguma coisa sobre isso, ou se o Rezende... Olha, Alcione, a primeira coisa que esse consumidor vai acontecer com esse consumidor é que ele vai ter menos dinheiro. Essa é a primeira regra que nós podemos saber. Ele vai ter menos dinheiro. Tendo menos dinheiro, a capacidade de compra dele diminui. Por consequência, ele vai se tornar mais exigente, né? Ele vai escolher mais. Segundo, ele vai passar mais tempo em casa, os hábitos dele irão mudar, ele irá fazer compras pela internet obrigatoriamente. Alguns que não sabem trabalhar na internet, não sabem comprar na internet, irão comprar pela primeira vez. Aliás, nós tivemos estatísticas que 25% de pessoas que têm comprado na internet não haviam comprado ainda. Então, nós temos um consumidor diferente. Alguns moram em casas menores, irão querer morar em casas maiores. Quer dizer, o tempo faz com que esse consumidor mudará. A roupa hoje, nós não precisamos comprar roupa, nós estamos em casa. Então, tudo isso faz uma mudança. Tem gente que deixará de ganhar, tem outros que economizarão porque não tem onde gastar. Os hábitos de ir a restaurante demoram um pouco a retornar. Aqueles hábitos que nós tínhamos antes, eles irão mudar. E o normal, o que é o normal? Quando vamos... Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Quando vamos voltar ao normal? Não, o normal será outro, né? Nós teremos um outro normal. Eu tenho a ideia de que nós vamos passar trabalho até o final do ano. Para nós, no varejo, o Natal será uma pequena recuperação, não acho que será que nem no ano passado, mas o Natal será um divisor de águas. A outra coisa otimista que eu queria deixar claro é o seguinte: nós temos um governo, nós temos um setor da economia, o nosso secretário da Fazenda, o Paulo Guedes, tá, ministro da Economia, ele tinha algumas balas na agulha, e a economia do Brasil estava para ter um crescimento exponencial. Eles sabem que se eles não movimentarem a economia, não derem margem para a economia se movimentar, nós teremos uma queda muito grande do PIB e um default muito grande na economia. Isso nós temos que ter a expectativa. E aí nós temos que pensar da seguinte maneira: o meu vizinho de loja do shopping terá o mesmo problema que eu, e o outro também, todos também. Então, nós não podemos achar que o mundo terminou, né? As coisas irão acontecer de uma maneira diferente. Tem gente fazendo máscara para vender, tem gente fazendo comida para vender e vendendo delivery, e isso, restaurantes perto da minha residência, todos passaram a fazer isso. Quer dizer, criam-se alternativas. Então, por isso que as pessoas que estão buscando essa alternativa criam. Não pode se fazer as mesmas coisas. Rezende, a NRF dizia muito bem, né? Busque alternativas, crie propósito, converse em todos os meios. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas e devem ser feitas. O que não pode é ficar parado. Nós precisamos buscar atitudes e tomar atitudes, não é, Rezende? Verdade. Falar depois de você é um problema, viu? Não, falar depois de você, Paulo, é um problema. Por quê? Mas... tu tem muito conteúdo. Você resumir tudo de uma forma muito simples. Mas, assim, olha, certamente o consumidor que vai emergir da crise é um consumidor muito diferente do que entrou na crise. É um consumidor inseguro, porque abriu as lojas, ele não sabe o que vai acontecer depois. Quer dizer, normalmente nós estamos vivendo a era da incerteza nesse momento e vai perdurar por um bom tempo. Então, é um consumidor inseguro, empobrecido,
e muito focado no essencial. Então, a preocupação inicial é essencial, e nesse caso, o supérfluo, o luxo, acaba ficando em segundo plano. A outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte: é um consumidor muito digital. Ele é muito mais digital do que quando o consumidor entrou nessa crise. Então, nós avançamos em termos de transformação digital algo em torno de 5 anos em apenas 30 dias. Então, eu vejo pela minha esposa, que nunca quis comprar em e-commerce, agora ela adora comprar no e-commerce. Ela adora. Então, o que acontece? Esses novos entrantes no digital vão fazer com que o e-commerce dê um salto mais para frente. E mais ainda, o setor alimentar, que nunca representou quase nada no e-commerce, vai ter uma mudança significativa dentro desse processo. Ou seja, esse consumidor digital, ele tem algumas diferenças. Por quê? Ele aprendeu a usar a Netflix muito mais do que antes. Então, esse ficar em casa, a forma de ficar mais tempo em casa, de ficar mais com a família, de usar o delivery, de usar o home office. Então, veja bem, quer dizer, a gente está falando em home office, isso vai mudar toda a relação de trabalho, a relação empresarial. Nós vamos ter uma redução drástica nas viagens corporativas, porque muitas pessoas que viajavam fazer uma reunião não vão mais viajar, elas vão poder fazer essa reunião da sua casa. Esse consumidor, ele vai estar mais interiorizado, ele vai estar mais preocupado, ele vai poder ir para o interior e trabalhar do interior com outro nível de qualidade de vida, com mais segurança, com mais espaço para filhos ou coisas do tipo assim. Esse consumidor, por exemplo, vai estar mais focado na saúde. Ele vai estar mais preocupado com a poupança, porque ele imagina, se ele entrou com dinheiro na crise, ele falou, ainda bem que eu tinha um dinheiro guardado. Se ele entrou sem dinheiro na crise, ele sofreu o que é entrar uma crise dessa sem certeza de ter o salário do próximo ano. Então, esse consumidor vai poupar mais. E se nós olharmos, quer dizer, o consumidor poupando mais, o consumidor usando mais o digital, o que isso gera? E consumindo menos, voltando menos para produto, isso gera um menor fluxo para o varejo. Se antes o fluxo de consumidores, de pessoas no varejo, estava caindo em torno de 10% ao ano, vai cair muito mais. E o grande desafio do varejo para a abertura, para quando a situação começar a operar novamente, é como levar cliente até a minha loja. Esse vai ser o maior desafio. Como gerar trânsito na minha loja física. E na cabeça do consumidor não tem mais loja física. Se antes já não tinha, agora esse processo acelerou. Porque, na realidade, o que era tendência, o vírus acelerou essas tendências e começou a tornar essas tendências muito mais realidade num prazo e que ninguém imaginava. Então, assim, o fluxo em loja, na saída da crise, ou durante o período, nos primeiros meses que nós abrimos as lojas, esse é o maior desafio. Como eu consigo mandar a mensagem certa para o cliente comprar da minha loja, não interessa em qual canal, porque ele vai estar inseguro, ele vai estar receoso, ele vai estar seletivo, como disse o Paulo, vai escolher os produtos que ele quer, e mais, ele vai estar muito sensível a preço. Esses dias eu li que vai ser uma carnificina de preço. Eu não acredito que isso seja a solução, mas poderá haver, no início, uma guerra de preço, principalmente de produtos comoditizados. Então, assim, desafio bem legal pela frente e que certamente vai gastar, nós vamos usar muito da nossa experiência, da nossa inteligência para achar soluções para esse novo desafio, que agora passa a ser bem maior do que já era antes. Arcione, Rezende, só complementando isso que o Rezende estava falando agora, eu queria deixar bem claro para quem está nos ouvindo, é o seguinte: as coisas vão mudar, os preços vão cair, Rezende, os preços vão naturalmente cair. Nós temos um consumidor hoje, né, ou quando nós sairmos, quando as nossas lojas abrirem, nós teremos um consumidor com menos dinheiro e com mais gente procurando tomar o dinheiro dele. Né? Então, nós temos que pensar como comerciantes, nós temos que pensar que hoje os depósitos das transportadoras estão cheios de mercadorias que foram enviadas e não foram entregues.
As fábricas tiveram pedidos cancelados. As fábricas têm um número muito grande de prorrogações. Isso cria um ambiente diferente. Eu tenho que confessar para vocês que tem oportunidades muito grandes para ser feitas. Nós teremos locadores que não farão a locação ao preço que devem fazer. Vão achar que existe uma normalidade. Nós teremos lojas fechando e trocando de lugar. Quer dizer, isso são coisas naturais que venham a acontecer. Então, nós temos que nos focar nisso também. Tem oportunidades, tem coisas diferentes. É que nem o Rezende disse, a carnificina de preço ela nunca é uma coisa real. E, além disso, nós teremos uma mudança, talvez, de espírito de compra. As pessoas gostarão de continuar comprando produto made in China ou não, né? O nosso parque fabril não está preparado para produzir aqui dentro, mas é uma coisa a fazer. Existem, por exemplo, empresas que vão se voltar muito mais para o assistencial, muito mais para o solidário, fazendo ações que já são feitas no mundo inteiro, de compre uma peça aqui e uma parte dessa peça vai ser doada para uma assistência social. Então, são tudo situações que quem tem negócio tem que pensar. Ele tem que estar atento a tudo que rege no comércio. O que a maioria vai fazer, a empresa tem que estar apta para fazer também, senão ela vai ficar de fora do mercado. Sem dúvida, é isso aí mesmo, Paulo e Rezende. Esse realmente é um novo consumidor, um novo mercado. Nós não temos, com certeza, vamos sair dessa crise tendo que reaprender tudo o que a gente aprendeu nos últimos 40, 50 anos, né? No meu caso, 40 anos de varejo serve para contar uma história do passado, né? Mais do que isso não vai servir. Nós vamos ter que se reinventar como pessoa, como empresário, como gestor de negócios, e diferente até como gestor de entidades também, né, Paulo? Verdade. Nós vamos ter que se reinventar. O que nós vamos dizer para o nosso associado, para o nosso representado, a partir desse novo momento que a economia vai passar a existir? Então, realmente é uma situação inusitada e nova para todo mundo. E importante, aí eu até tinha anotei aqui para falar, né, que empresários que estão nos ouvindo, que busquem o CDL, que busquem o Sindlojas, que busquem as parcerias, que venham buscar informação junto com a gente, que a gente tem muita coisa para repassar. Concorda, Rezende e Paulo? Que essa é uma saída que pode ajudar muito os empresários, especialmente aquele pequeno que não tem aquela condição maior, que ele venha participar de eventos que o Sindlojas promove, que o CDL promove, que a gente precisa, eles precisam e nós temos o que dar para eles poderem se desenvolver e acompanhar essa mudança que vai ser muito grande. Por favor, Rezende, pode comentar mais alguma coisa aí? Muito bem colocado, Arcione, porque se tem um momento que é o momento de conversar, de ouvir, de trocar ideias, de trocar experiências, é esse. Porque o desafio que nós temos pela frente era muito maior que a gente imaginava. Então, é um momento de trocar experiências, de buscar aconselhamento, ouvir muita gente. E eu acho que ainda o pequeno, nesse momento, tem uma vantagem, porque existe uma campanha, que isso já era antiga, e agora ela está muito mais forte, é compre do pequeno. Compra do pequeno no bairro, hiperlocalismo. Então, ser pequeno agora passou a ser fashion. É um diferencial ser pequeno. Então, na minha linha, se eu tiver que ligar para falar para um cliente, ou ligar, olha, nós somos uma empresa pequena, a gente está tendo dificuldade de fazer. Se eu contar uma história da minha empresa, que ela é pequena, que ela está lutando para sobreviver, está lutando com os grandes, eu sou aqui do bairro, aqui da comunidade, então, se você puder me colocar na sua prioridade de compras, eu vou ficar muito feliz, você vai estar ajudando a nossa comunidade. Ou seja, é um momento de assumir, se a gente é pequeno, assumir que a gente é pequeno, e isso faz com que as pessoas estejam mais aderentes a essa causa de valorizar o pequeno, de ajudar o pequeno da comunidade, o pequeno do bairro. É um momento do pequeno ser grande no coração das pessoas, ou seja, a mensagem que nós precisamos passar nesse momento não é uma mensagem de transação só, de preço, produto ou serviço e preço.
é o momento da gente falar muito mais, porque as pessoas estão mais receptivas, estão mais afetivas, de falar muito mais por coração das pessoas, e o bolso vem em consequência da gente estar falando com o coração das pessoas. Então, todas as nossas mensagens, principalmente os pequenos, eu acho que dá para aproveitar bem esse momento de valorização do ser pequeno, de estimular o local, de estimular a comunidade. O que você acha, Paulo? Olha, eu concordo contigo, mas eu queria voltar, Rezende, ao que o Arcioni falou de entidades. O brasileiro não tem confiança em entidades. As entidades foram usadas muito, né? E isso tirou a confiança. Nós temos a oportunidade hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal para falar sobre a abertura, onde, casualmente, nós três estávamos na reunião. Por quê? Nós fizemos parte de duas entidades que não têm dono. Tem uma diretoria eleita e que atua em prol da entidade e não em prol de pessoas, né? Então, as pessoas necessariamente devem participar de entidades. Sempre existe aquilo, juntos somos mais fortes, mas não é como discurso. Juntos somos mais fortes mesmo. Então, se a pessoa se associa a uma entidade e não está satisfeita, ela vai lá e cobra. E o CDL de Lojas de Porto Alegre, eu me orgulho muito de fazer parte, que me ajudaram muito, eu aprendi muito, muito da minha história tem a ver com essas entidades, e eu acho que é um momento em que as pessoas têm que procurar, que nem eu disse no início, não tem ninguém culpado do que está acontecendo. Todos estão no mesmo barco. As atitudes e a forma como vai sair, é importante que uma entidade, que participe de uma entidade, que vá no... As entidades têm mais condições de oferecer e oferecem cursos, oferecem lives que nem essa, oferecem situações, palestras, cafés. O CDL tem o Zoom, nós temos o pós-NRF, nós temos muitas ações em que o comerciante precisa estar atualizado. E aí, ali surgem ideias, troquem ideias. Não é só isso. O que mais nós falamos, Rezende, nos últimos anos, é parceria, compartilhamento, se ouvia muito na NRF. Hoje, 4, 5, 6, 7 comerciantes, 10, 15 de um bairro, de uma zona, podem se associar e fazer parcerias. Existe um site, aliás, um grupo de WhatsApp que foi formado de empresários do centro, muito interessante. Tem gente com restaurante, tem gente com café, tem gente com loja de confecção. Isso tudo forma uma cadeia. A partir do momento que criam-se turmas que possam fazer a coisa de forma séria, como, por exemplo, CDL e de Lojas, as pessoas têm que compreender que precisam estar juntos e precisam estar presentes dentro disso para se fortalecer. E não que usar. As pessoas têm que agir com correção, e isso faz com que nós sejamos mais fortes. Eu queria aproveitar esse momento, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, do Márcio Fazenda. Essa mudança de hábito do consumidor não seria uma oportunidade para o varejista alavancar a retomada das vendas no ambiente online? Rezende, o que você pode nos falar sobre isso, por favor? Eu acho que o que nós estamos vendo agora é a conveniência. A palavra conveniência ficou muito clara agora, que mostrou que um consumidor dentro da sua casa, uma pessoa dentro da sua casa, ele consegue ter acesso a produtos, ele consegue ter acesso a serviços, sem sair de casa, com a maior tranquilidade possível. Então, quando a gente fala no e-commerce, se a minha empresa é pequena, não dá para ter um e-commerce, ok, eu posso estar dentro do marketplace de um grande player, tipo Magazine Luiza, B2W, ou Mercado Pago, ou coisas do tipo, o Mercado Livre. Ou seja, o importante é levar a loja até o cliente. Se eu posso fazer venda por WhatsApp, eu estou usando o digital. Se eu estou fazendo venda por telefone, eu estou usando o digital. É usar todos os canais possíveis para levar conveniência até o cliente. Vejam que no início da abertura das lojas, o cliente vai estar muito reticente até a loja. Ele não vai evitar
o contato físico. Quer dizer, na realidade, eu acho até que a gente vai ter, no início, uma grande explosão de sociabilidade, onde as pessoas vão querer abraçar, comer um churrasco junto, essas coisas todas que nós estamos morrendo de vontade e sentimos falta. Então, vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, na hora da compra, o consumidor vai estar receoso de ir onde tem aglomeração, coisas do tipo assim. Então, nós precisamos levar essa nossa loja até o cliente, e tudo isso de uma forma extremamente objetiva, simples, fácil, intuitiva. Então, vale tudo, vale usar o telefone, vale usar o WhatsApp, vale usar o mensageiro, pombo correio, qualquer coisa para se falar com o consumidor e levar a loja até dentro da conveniência que ele necessita. Então, se ele experimentar roupa, quando nós abrimos as lojas, não vai dar para experimentar roupa. Todas as lojas que abriram até agora, no protocolo de abertura, diz que não pode experimentar roupa. Então, nós vamos ter que estimular o cliente a levar a roupa até sua casa, experimentar, coisas do tipo assim, porque não tem jeito. E mais ainda, a gente vai passar por alguns problemas que a gente vai ter que quebrar barreiras que antes funcionava tudo muito mais. Então, assim, todos os nossos processos de loja na abertura vão ser diferentes. Ou seja, por exemplo, se eu acho que a abertura vai ser daqui a 5 dias, que eu vou poder abrir minha loja, eu não posso chegar no dia de abertura da loja e falar, bom, agora o que eu vou fazer? O que eu vou botar na vitrine? Como é que eu vou fazer isso aqui? Que produtos? O que eu vou fazer? Qual vai ser o processo para a loja funcionar dentro do protocolo estabelecido? Quer dizer, tudo isso tem que ter planejado antes. O tempo todo nós temos que planejar o dia da abertura da loja. Planejamos o dia da abertura da loja, eu tenho que ter tudo pronto. Orientação para a equipe, treinamento, protocolo a ser seguido, novos processos. Se eu vou entrar em contato por telefone com o cliente, qual que vai ser como é que eu vou fazer esse contato? Qual é o script desse contato? Eu vou dizer, se eu vendo roupas, eu vou dizer, bom, ele ficou muito tempo em casa, de repente, roupa funcional, ele deve estar enjoado daquele pijama, que ele ficou muito tempo com aquele pijama. De repente, eu vou oferecer um pijama, não sei. Mas nós vamos ter que buscar um contato que seja muito, muito produtivo com o cliente. E nem sempre esse contato pode ser transacional, pode ser um contato ainda antes do transacional. Ou seja, nós temos muito espaço para criatividade, como nunca tivemos. Assim como quando os desafios são grandes, as oportunidades são maiores. Então, oportunidade nós vamos ter muito pela frente, para quem conseguir ler a nova realidade do mercado. O que não vai funcionar é abrir a loja e falar, vou trabalhar hoje da mesma forma que eu trabalhava há 2 meses. Não vai dar certo. Ou seja, como é que eu vou abrir? Tem que se abrir totalmente diferente. A loja tem que estar com outro jeito, tem que estar com outra cara. Uma loja tem que estar voltada para fora. Então, eu acho maravilhoso, eu adoro esses desafios. Ou seja, como aproveitar todas as milhares de oportunidades que vão aparecer no mercado nesse momento. Muito bem, Rezende. Eu acho... o que eu vejo é o seguinte, nós estamos falando já de uma outra coisa. O que eu vejo é o seguinte, as pessoas vão continuar consumindo, talvez não tanto, com menos dinheiro, mudando os métodos, mas vão continuar consumindo. E terá comércio, o comércio vai continuar, e terão pessoas comprando e pessoas vendendo. Aí, o que nós temos que entender é a diferença disso e chegar e fazer processos adequados para que nós possamos estar dentro. Mas uma coisa que eu quero frisar bem, citar bem, que eu sempre enfatizo, é o seguinte, agora, em função dessa crise, dessa pandemia, o que vai aparecer muito, o que vai preponderar tanto nas pessoas quanto nas empresas, são as atitudes. Não adianta tu fazer de conta que o teu cliente é importante. Ele tem que ser. Não adianta tu fazer de conta, eu estou fazendo isso para agradar o cliente. Isso o cliente sente. O cliente sente. Você tem que fazer a coisa com o coração. Você tem que ter a atitude correta. Aquela pessoa que fizer, como o Rezende diz, no bairro tem que mostrar que eu estou lá, conta a minha história, mas conta a história real, conta a história que não conta a história mentirosa. Né, Paulo? Isso, senão vai dar um tiro no pé, entendeu?
Bom, e voltando, eu queria voltar ao e-commerce, porque eu sou um crítico do e-commerce, principalmente no Brasil. Por quê? Porque eles são muito caros, eles mudam muito rapidamente. O Cindy Lojas teve uma experiência de marketplace, nós não tivemos a adesão que deveríamos ter, né? E é uma coisa muito difícil. Lógico que agora, nesse momento, as empresas estão vendendo no e-commerce, e as empresas mais preparadas estão vendendo mais. Logo, o grande. Nós tivemos uma experiência no Brasil muito grande, que foi a Netshoes, que vendia maravilhosamente bem e quebrou, e foi vendida para a Magazine Luiza. Então, nós teremos ainda no e-commerce diferença, mas nós podemos vender, nós, as empresas pequenas, empresas médias e até as grandes, nós podemos vender pelo Facebook, nós podemos vender por Marketplace, nós podemos vender no Instagram, nós podemos vender pelo WhatsApp. Isso tudo é digital. E isso, necessariamente, as empresas hoje têm que estar linkadas, não importa o tamanho. Se ele não sabe ou se ele não tem recurso, ele tem amigo que trabalha com isso e entende com isso. Usa a sua rede de amigos. Fala a verdade nas redes sociais. Usa, seja sincero. Se você quer entrar em contato pelo WhatsApp com uma pessoa, se bombardear a caixa dele com inutilidades e bobagens e apelos fora, ele vai correr da sua empresa. Agora, se você tiver sensibilidade, mostrar para ele coisas interessantes e sugestões interessantes, ele vai comprar da sua empresa. Sem dúvida. O Rezende falou de história, e aí tem um amigo nosso em comum, viu, Rezende, que conta muito, fala muito quando vai falar com colaboradores, que é nosso amigo Írio Piva, casamento é meu irmão, tá? E o teu presidente do CDL. Ele sempre, quando vai conversar com nossos gestores, com nossos vendedores, enfim, com a equipe, ele fala muito de contar história. Um produto que a gente vai vender precisa ter uma história. Um atendimento tem que ter uma história. E isso quando você falou nesse assunto, o Rezende fez me lembrar do Írio, e eu admiro muito o trabalho, o jeito que ele faz quando ele vai atender um cliente. Realmente, eu acho que é isso que o nosso associado, nosso lojista aqui, o nosso seguidor aqui precisa entender. Quando ele vai fazer uma venda, quando ele vai atender um cliente, ele tem que contar uma história daquele produto, uma história daquele negócio dele, que aquilo faça com que a pessoa se sinta mais à vontade em comprar dele. Então, talvez seja esse o momento da gente começar a mostrar para o consumidor, mostrar para o lojista também, que contar histórias verdadeiras, é óbvio, né? Elas vão fazer com que ele consiga fazer esse novo relacionamento, a buscar esse novo consumidor que vai sair depois dessa crise. Então, gostei muito da tua colocação, Rezende. Me lembrei do Írio na hora que você falou, porque eu admiro muito esse modelo que ele faz de contar histórias para as pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem numa história que seja verdadeira, óbvio, né? Para transformar aquilo em negócio depois. Primeiro você conta a história, depois tu pode até fazer o negócio. Então, isso é muito importante, eu acho isso bem bacana. Paulo, não sei se você tem mais algum assunto, gostaria de falar alguma ideia de como nossos associados, como nossos lojistas, como nossos seguidores aqui do Facebook podem se comportar a partir do momento do fim dessa crise, ou até mesmo como é que eles vão poder receber o novo consumidor nos seus negócios a partir do novo momento que a gente vai passar a partir do final dessa crise. Bom, eu acho que isso, sabe, Arsônia, é o que a gente falou, sendo autêntico, fazendo ações voltadas para o consumidor, para aquele consumidor, estudar o seu consumidor. Todos precisam saber bem agora o que é o seu negócio. E todos têm que ter um propósito. Se você tem um negócio apenas para obter lucro e viver daquilo, bem ou mal, mas viver daquilo só por isso e por isso, eu vejo negócios, né, que às vezes a gente vai e não sai satisfeito desse negócio. E volta, às vezes, até por necessidade, ou não. Mas agora, depois de tudo isso que se passa, é importante que a pessoa tenha um propósito, mas que seja sincero. A respeito do que o Arcioni falou em relação ao Írio, eu fui convidado uma ocasião para fazer eles resolveram fazer nas redes sociais um comercial Elevato e me convidaram para que eu fosse uma das pessoas que falasse. Com muita honra, eu fui falar. O que aconteceu?
Quando eu fui lá falar, eu perguntei o texto. Não tem texto, fala o que tu quiseres. Quando eu falei, as pessoas que estavam fazendo o filme, eu simplesmente falei o que eu senti em uma vez. E aí eu fiquei esperando, a gente está acostumado, às vezes, a dar entrevista e tal, e os caras refazem, ou pedem para falar de novo, porque não ficou bem. E eu perguntei, o que vocês querem gravar de novo? Não, tá bom. Mas como tá bom? A primeira vez, tu falaste o que nós queríamos. Por quê? Porque eu falei com o coração, eu falei com aquilo que eu sentia da empresa. Quem é cliente da Elevato, e aqui não é comercial, é um exemplo que eu estou dando, quem é cliente da Elevato sabe da forma que eles tratam. E isso é assim que as empresas têm que tratar. Quer dizer, e isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa que trata um cliente muito bem e não trata. Então, a informação é você ter uma caixinha para botar sugestões lá dentro, perguntar para os seus clientes como gosta de ser tratado, como deve ser tratado. A aproximação é extremamente importante. O trabalho hoje ele é diferente. Ele é um trabalho mais humano. Vai haver uma humanização maior. O trabalho é de mais aconchego. Isso as pessoas irão querer também. Rezende, o que você pensa sobre isso, Rezende? Gente do céu, você falou no Írio. O Írio é meu presidente, antes de presidente, meu amigo, uma pessoa que eu sou muito fã. Gente, nós temos algo tipo alma gêmea, nós já falamos sobre isso, porque normalmente nós pensamos muito semelhante, a nossa forma de ver o mundo é muito semelhante, a gente tem uma identificação muito grande, assim como eu tenho com o Paulo, que é meu companheiro de pesca. Aliás, Paulo, nossa equipe de pesca deve estar nos assistindo. Nós fazemos parte de um grupo de pesca que é muito engraçado, é muito divertido, e, inclusive com pessoas que são lendárias do varejo é verdade. de Porto Alegre. Tipo Silvio Siebenberg, Saúl Weinberg, que são as pessoas que pescam. E é muito divertido todo esse nosso relacionamento. Faz a vida ficar mais gostosa. É verdade. Mas... falando sobre lojas, eu queria, sobre assim, ações em loja, nesse momento difícil, eu queria falar um pouquinho sobre o oxigênio de uma loja. O caixa é o oxigênio de uma loja. Então, sem caixa, a loja não vive. A loja pode viver do prejuízo, ela pode se arrastar um pouco, mas sem caixa, não vive. Então, se a gente puder recomendar alguma coisa, é sentar no caixa. O caixa não só entra, não sai, deixar sair o mínimo possível. É um momento que todo mundo está pronto para negociar. E quando eu digo negociar, não é uma negociação daquela negociação ganha, eu ganho. É o momento de procurar uma negociação ganha-ganha. É o momento de procurar parcerias e aliados estratégicos, porque cada vez mais vai ser difícil sair sozinho dessa crise. Quando eu sento com o Paulo, eu sento com a Arcione, se nós ficamos juntos meia hora, eu tenho certeza que eu saio mais rico dessa conversa do que quando eu entrei. Então, nós estamos vivendo a tendência, quando o momento está difícil, o que é a nossa tendência? É a gente se voltar para dentro. A primeira tendência nossa é se voltar para dentro, e a gente vai ficando... E na hora que a gente conversa com as outras pessoas, é diferente. A gente recebe novas ideias, a gente vê o que essa pessoa... Puxa, você está pensando isso, que legal, eu não pensei nisso, olha o que você está fazendo, puxa vida, vou copiar, tá legal, coisas do tipo assim. E lojas que são complementares. Eu vendo um produto A, você vende um produto B, e, de repente, vamos fazer aqui, você me passa seus clientes, eu passo seus clientes, coisas do tipo, ou seja, mas o que nós podemos fazer para ganhar juntos? Antigamente, quando você falava, vamos fazer uma parceria, a primeira pergunta que tinha era, quantos por cento você vai me dar de desconto? Esse tipo de parceria não tem mais razão de ter. A parceria atual é, como é que a gente vai ganhar dinheiro junto nesse negócio? Então, é um momento das parcerias, é um momento das parcerias sérias e operação ganha-ganha para o caixa. Então, dá para negociar com o fornecedor, o fornecedor está com o mesmo problema nosso. Quer dizer, ele precisa produzir, ele está com mercadoria parada, ninguém está comprando. Quer dizer, se a gente chegar a uma solução, ótimo, vamos tentar achar essa solução. Porque o que vai acontecer na abertura agora?
a cadeia de abastecimento vai estar toda disruptiva, ela não vai estar normal como era antes, vai estar faltando uma peça aqui, faltou um componente aqui na produção. Então, até essa cadeia de suprimentos se normalizar, vai um tempo. Então, todo mundo vai viver problemas. Quer dizer, como o Paulo falou no início, todas as pessoas estão sendo afetadas por essa realidade, de um jeito ou de outro. Então, se a gente conseguir, nesse momento, buscar essas parcerias, vamos criar uma parceria com isso, pode ser concorrente. Nós somos concorrentes nesse segmento, nesse não somos, vamos fazer isso aqui junto, quer dizer, é o momento da cabeça estar aberta para absorver. Porque se a gente não tiver com a cabeça aberta para absorver, sabendo que a gente vai ter que aprender e reaprender o tempo todo, a gente vai ser mais um desempresado ou um desempregado. Desempregado que eu digo é sem empresa. Ou um desempregado nesse mundo que temos pela frente. E é um mundo cheio de oportunidades. Não dá para ficar olhando o próprio umbigo. O sucesso não está dentro da empresa, ele está fora. Ele está lá onde está o cliente, ele está lá onde a gente está conseguindo achar o caminho para sermos diferenciados. Acharmos o caminho para termos uma proposta inovadora. O que vai aparecer de inovação nesses novos tempos, gente, o que vai ter de propostas novas, de formas inusitadas de comércio, que ninguém pensou antes, e a crise abre essas possibilidades. Então, eu acho que é olho no mercado, sentar no caixa, negociar com todo e com todos, negociar mesmo, com humildade, sem vergonha, mas com muita humildade. Não e com honestidade. Integridade. O Paulo usa muito o termo integridade, Paulo. É o termo que você usa mais. Isso. Nós temos que sair da crise com integridade. A integridade que a gente tinha lá, quer dizer, a gente dizia, a equipe, o mais importante é a minha equipe. Na hora, a primeira coisa que eu faço é cortar a equipe. Não pode. É diferente. É nesse momento que a gente vai querer saber se a gente vai ter dentro das nossas lojas sabotadores ou colaboradores. O sabotador não é aquele que faz qualquer coisa errada, não. Ele simplesmente não veste a camisa da loja. Então, eu sou um otimista na hora que eu vejo tantas oportunidades que esse mercado vai nos abrir. É verdade. Concordo contigo, Rezende. E mais uma coisa, sabe, Arcione, que é importante, é o seguinte: não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Não tem problema nenhum. Agora, quem faz, erra. Erra, corrige, faz, vai, tenta de novo. O importante é fazer. Isso que é importante. Tem mais interação aqui pelo Facebook. Tem uma do Luiz Otávio Barbosa, que está colocando só uma informação. As lojas Amaro manteve 60% do faturamento nesse período através da venda via WhatsApp. Isso é um bom exemplo, né, de aproveitar o momento, aproveitar a tecnologia para fazer com que a empresa se mantenha viva. O Vitor Cunha, professor Cunha, que é professor lá do curso de especialização na Comac lá e também é um consultor de empresas, a loja física terá que ser o palco para o espetáculo do atendimento, neste novo normal que se avizinha. Ele está fazendo uma afirmação, né? E é verdade, sim, né? Acho que a parte física, depois podem comentar um pouquinho mais adiante. E tem mais uma colocação aqui que eu vou ler ainda da Fernanda Chan, de Canto. Aqui é bem longa, até vou fazer a leitura aqui. Vejo uma oportunidade incrível para o varejo e os serviços atuarem enquanto ainda temos o isolamento social. O grupo de risco, idosos, a chamada Silver Economy, muitas pessoas saudáveis e com remuneração estável em casa, sem poder consumir. Como contatar com esses clientes e auxiliá-los na venda? Pode ser porta a porta, pode ser qual é o jeito, né, de chegar nesse cliente. Entendo também que temos que oferecer os produtos antes que o mercado se abra, de forma a antecipar a compra. Se puderem, comente esse assunto. Então, da mesma maneira que o Vitor falou ali do novo normal e que o Luiz Otávio falou da venda por WhatsApp, o que a Fernanda Chan está colocando é
é usar essas ferramentas, pelo que eu entendi, né? Se vocês entenderam, que comente, por favor, essas 3 colocações. Olha, o que eu vejo, dentro disso, a gente já falou aqui, quer dizer, nós temos que estudar todas as possibilidades, né? Todos os mercados, cada um tem o seu mercado, e agora esse espaço de tempo que nós temos é para entender bem o mercado, assim como para entender bem o seu colaborador, né? Cada um tem uma possibilidade, cada um tem uma forma, mas as oportunidades estão aí. E realmente as lojas se tornarão um palco, até porque as lojas de roupa não podem servir, mas tem oportunidade, né? As pessoas que trabalham conosco nas nossas lojas hoje estão impacientes, elas já querem tomar atitude e fazer, né? Tem muita gente trabalhando, levando, buscando, já fazendo nas lojas. As lojas de shopping center estão prejudicadas porque realmente estão fechadas e não podem atuar, mas quem tem loja na rua tem uma boa probabilidade de fazer isso. Mas eu vejo como o importante é isso. Tem uma disponibilidade muito grande na internet de sugestões, de consultores, de gente falando situações, mas a maior oportunidade é cada um pode criar, porque cada um entende o seu nicho de mercado. E eu vou bater naquela tecla sempre. Haja com o coração, trabalhe com o coração, não faça uma coisa do seu interesse, procure atingir o interesse daquele para quem você vai fazer. E isso as pessoas sentem, o momento é propício para isso, e isso tem que fazer. Rezende, gostaria de fazer algum comentário sobre essas perguntas? Não, legal. Numa crise, o dinheiro não acaba, ele muda de bolso. Então, se nós olharmos nesse momento, em termos de consumidor, aonde está o consumidor que não foi, ou foi muito pouco afetado pela crise? Tem. E é uma parcela imensa desse consumidor. Todos aposentados não foram afetados, ou seja, muito poucos afetados pela crise em termos financeiros. E os funcionários públicos, idem. Então, quer dizer, se eu tiver que correr atrás, onde está o dinheiro, como olhar os consumidores, onde está o dinheiro, opa, nós temos aqui milhões de aposentados. Esses aposentados estão com o mesmo poder aquisitivo, mais ainda do que tinham antes, porque o dinheiro vale mais agora. Uhum. Então, eu posso falar com os aposentados, eu posso fazer campanhas para aposentados, eu posso fazer campanha tipo, olha, não precisa vir até a nossa loja, nós levamos até você, o que você está querendo? Você precisa de alguma coisa nova? Não se preocupe, a gente leva 2, 3 opções, deixamos aí no seu prédio, você pode experimentar e nos devolva o que não ficou legal, coisas do tipo assim. Ou seja, eu posso dar uma solução, como o Paulo falou, da necessidade, por exemplo, de uma coisa que ele quer evitar, ele quer ficar mais em casa, ele não quer ir na loja, ele quer estar o mais seguro possível. Então, como eu faço? Levo a minha loja até ele, de uma forma que ele vai ficar à vontade. Então, isso vale para... Eu posso fazer campanhas para funcionário público, posso fazer uma campanha específica para determinado tipo para determinado segmento de funcionário público. Quer dizer, ou seja, o dinheiro está ali, como é que eu vou me direcionar para esse dinheiro? Eu acho que o Luiz Otávio falou um pouco também. Eu queria só comentar venda por WhatsApp. Gente, quando nós estamos falando em levar a loja até o cliente, ou vendas digitais, venda por WhatsApp é muito fácil. E aí os aposentados, todos, conseguem usar o WhatsApp, não tem problema. Ali é a terra deles, eles não gostam, às vezes tem mais dificuldade de usar o e-commerce ou coisas desse tipo, mas o WhatsApp é a ferramenta que eles usam no dia a dia para comunicar com o neto, para comunicar com todo mundo, com os amigos. Quer dizer, o WhatsApp, hoje, é a ferramenta de venda. A Amaro, por exemplo, talvez nem todos saibam o tipo de operação que faz. A Amaro é uma empresa que ela tem pontos de venda onde você não leva o produto. Você vai lá, olha o produto, pode experimentar e recebe em casa o produto que você testou na loja. Eles vendem a maior parte por internet. Então, quer dizer, é uma operação diferente, onde você nunca leva na loja o produto para casa. Ela vende roupas, acho que só masculina, não me lembro. Mas não, então... vende todas as... todas as roupas, né, Paulo? Vende masculino e feminino e infantil também. Legal, legal. Bom, mas é isso, gente. Olha, desculpem eu falar tanto de oportunidades. É que quando eu olho a crise,
As ameaças, ok, vamos nos preparar para elas, mas vamos olhar para as oportunidades. Se eu olhar só os custos, vou reduzir custos, vou reduzir custos, tem uma hora que não tem mais o que reduzir, vou reduzir eu. Rezende, eu mesmo vou ter que me reduzir. Rezende, tem uma coisa... Na hora que eu olhar bem, é diferente. Oi. Tem uma coisa Oi, que eu gostaria que tu falasse, Rezende. Nós conversamos esses dias e tu me contaste, quando a Moda Casa, uma ocasião, num plano cruzado, teve muita dificuldade, como todos tiveram. Foi uma coisa mais ou menos parecida com agora, só que não foi tão violenta pelo tempo parado. Mas tu me contaste, e eu fiquei muito impressionado, e gostei muito daquilo que tu me contaste, porque realmente foi trocado dinheiro, não tinha dinheiro, e vocês tomaram algumas atitudes, e que passou a ser a loja, teve um movimento que vocês nunca tinham tido. Eu gostaria que tu comentasse sobre isso, que eu acho que é um aprendizado importante para quem está nos ouvindo. Legal. Essa foi uma história que aconteceu no Plano Collor, onde de uma hora para outra foi confiscado, todas as poupanças foram confiscados, todos os investimentos, e o máximo que ficou foi algo em torno de R$50. Eu não sei bem o que seria moeda de hoje, mas um valor muito pequeno é o que todos ficaram. O resto foi tudo confiscado. Então, você imagine você vendendo móveis naquela realidade onde toda a poupança do mundo se acabou. Todo investimento do mundo estava congelado por um determinado período. Então, naquele momento, eu me lembro que quando... eu não me lembro, o Galó, foi uma ideia do Galó e do Paim, se eu não me engano, não me lembro bem, mas o que foi? Chegamos na RBS, era o Zé Maurício, o diretor da época, e a colocação era, olha, a primeira pergunta, quanto de prazo vocês querem? Não, nós queremos pagar à vista. Essa colocação perturbou a pessoa, mas como, vocês querem pagar à vista nesse momento? Então, nós queremos fazer uma proposta de X% do que nós vendemos todo dia, nós depositamos diariamente na conta do veículo. E o que aconteceu? Fizemos a mesma proposta para a indústria. Olha, vocês estão com o pátio cheio, não tem para quem vender, nós vamos fazer uma operação dessa forma, tal. Então, nós criamos o primeiro contrato de participação da RBS naquela época, e esse contrato de participação fez com que ninguém anunciava nas TVs e no rádio, e só apareciam os nossos anúncios. Resultado, a empresa teve a maior venda da história, naquele período onde ninguém vendeu nada e ninguém conseguia entender direito o que a gente estava fazendo. Então, acho que ali... Era isso, né, Paulo, que eu comentei contigo? Isso é um gancho, né, Rezende? Para que as pessoas pensem, olha o que é a parceria que elas podem fazer com os seus fornecedores, né? Tem muita parceria que pode ser feita, por isso que eu digo, haja com integridade, com honestidade, seja leal com todos que estão envolvidos no seu negócio, que as oportunidades irão aparecer. Certamente, eu tenho absoluta certeza que muitas empresas, com o passar do tempo, ficarão mais fortes do que eram quando começou esse lockdown. Show. Muito bem. Já estamos chegando perto de uma hora aqui de live, acho que o tempo está... mais do que isso, começa a ficar mais complicado, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos seguidores aí que mandaram perguntas para nós aí, dizer que é uma honra muito grande para o Cindy Lojas, CDL, trazer algumas informações e trazer alguns insights, né, para que nós, lojistas, possamos aí aprender com esses insights e poder colocar em prática no nosso negócio no dia a dia. Eu queria agradecer enormemente aí o Paulo Cruz pela disponibilidade, que está lá no litoral, né, Paulo Cruz? Sua reclusa aí para se cuidar do coronavírus, ao Rezende, que tem ficado 99% do tempo em casa, né, Rezende? E disponibilidade de vocês aí para atender o Cindy Lojas para essa live. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de fazer um convite para vocês fazerem um encerramento aí, se despedindo dos nossos seguidores. Pode ser pelo Rezende, começando pelo Rezende, depois o Paulo Cruz faz o encerramento. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Paulo, Arcione, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. E, se eu puder, o meu encerramento é muito simples. Eu só desejo a todos que se cuidem nesse momento difícil.
para pessoas como eu, que tem quase 100 anos, tá certo? E que tem quase 100 anos, quer dizer, o primeiro desafio é passar. O primeiro desafio é não pegar o vírus. Segundo, se pegar o vírus, vencer o vírus. Então, estamos fazendo o possível para não pegar, e se ele vier, a gente vai enfrentar do jeito que tiver. Tá certo? Tem problemas. Mas o importante, eu acho, nesse processo todo que nós estamos vivendo, é a gente manter a calma, manter a afetividade sempre, 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 sempre. Sempre, porque são pessoas que estão... Na hora que eu vejo 300 mortes, 10 mil mortes, 15 mil mortes, 20 mil mortes, meu Deus, nós estamos virando estatística, e a morte começa a ser banalizada num processo desse. Isso faz com que todos se sintam muito mal, quer dizer, a gente está vendo, nessa fase de confinamento, muitas pessoas com dificuldades mentais, tá certo? Porque isso é um desafio, a nossa sanidade mental, viver um processo global desse. Então, o que eu desejo a todos é que todos passem muito bem por esse processo todo. O primeiro desafio é esse. O segundo desafio é que as suas empresas se deem, além de vocês estarem bem, família bem, que as empresas vençam os desafios pela frente. Eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com as startups que eu sou investidor, porque todas, é impressionante. Uma delas está fazendo um monte de negócios nesse momento de crise, que está tudo difícil. Estão fechando novos contratos, estão com clientes novos. Outra fechou, trocou, reduziu a equipe, fechou, reinventaram, criaram um processo novo para a saída, para a retomada. Outra está com outro projeto muito novo para retomada, ou seja, o mundo está andando nesse momento. Nós, de varejo, de repente, a gente tem a impressão que parou. Não, o mundo está andando, as coisas estão acontecendo, muita coisa boa pela frente, e, infelizmente, algumas não tão boas. Mas, assim, otimismo, atitude positiva, vamos em frente que vamos ganhar. Bom, eu queria agradecer ao Rezende, né, ao Arcioni. Eu acho isso surgiu justamente porque o Cindy Loja se importa e o CDL se importam com os lojistas. Nós estamos a tempo, nós temos um site, né, www.cindylojaspoa.com.br, onde tem todas as instruções legais, instruções de como conseguir recursos, instruções de cursos, e sempre as alterações que acontecem de instruções do governo estão ali. Ali tem muita informação e muita coisa interessante. Como nós falamos aqui, virão muitas oportunidades. Não fique pelo caminho. Você não é o único que está com problema. Eu recebi nos primeiros dias, logo depois dos primeiros dias, eu recebi uma ligação de uma arquiteta que o seu escritório de arquitetura estava fechado e ela queria me ouvir como cliente, ouvir algumas soluções que a gente pudesse aprender. Eu fiquei muito gratificado, muito lisonjeado com isso e aprendi com ela também. Então, isso são coisas que dá para fazer. Troquem informações. A coisa mais importante que nós podemos é falar com as pessoas. Falem com as pessoas, falem com os clientes, falem com os fornecedores, troquem informações, procure as entidades sérias e boas, que nem CDL, Cindy Lojas Porto Alegre, participem de reuniões virtuais e pensem que nada vai parar, a vida continua. Esse é o bem maior que nós temos, nós a estamos conservando e nós teremos muita felicidade aqui para frente e talvez mais à frente faremos outras lives pensando em falar em coisas boas que vão acontecer para frente. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz de participar aqui, aprendi mais um pouco e nós estaremos sempre juntos. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado, Cruz. Um abraço. Obrigado. Um abraço.